Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hello Dev, e neste vídeo a gente vai dar sequência ao aplicativo que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos vídeos, que seria esse aplicativo aqui do ViaCep. Então é um aplicativo onde a gente vai consumir um serviço chamado ViaCep, onde a gente passa um CEP para esse serviço, né, para essa API, e essa API retorna para a gente alguns dados do endereço com base no CEP que foi informado. Então, se você quiser iniciar o desenvolvimento desse aplicativo desde o início, o primeiro vídeo aqui que a gente começou foi esse vídeo aqui, né, criando componente utilizando o card, que é o componente que a gente vai utilizar para exibir os endereços. Então depois a gente fez a criação do componente caixa de pesquisa, eu mostrei aqui como que eu estruturo as telas em meus projetos e como a gente está estruturando nesse projeto. A gente viu ali a configuração do retrofit e o OK HTTP, que são as bibliotecas que a gente vai utilizar para fazer as requisições, e a gente também viu sobre a injeção de dependências utilizando o Hilt, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para gerenciar as dependências do nosso projeto. Então, se você quiser se tornar o desenvolvedor Android, eu vou estar deixando o primeiro comentário aqui fixado com alguns links. A gente vai estar vindo aqui no site do Mature 3, na parte de componentes. Então, clicando aqui em Text Field, a gente já tem alguns exemplos de campo de textos que a gente pode criar utilizando o Mature 3, e a gente vai estar fazendo a criação desse text field normal aqui mesmo. Então você tem um text field normal, e a gente tem um text field outline, que seria esse daqui, onde tem uma linha. Então a gente vai estar fazendo aqui a criação desse aqui, mas é bem parecido ali os dois na hora de você construir. Então você tem várias implementações aqui, tem a parte do Figma, você tem o Flutter, Jetpack Compose, Android normal e também o Web. No nosso caso, a gente vai partir direto para o nosso projeto. Aqui no nosso projeto, a gente vai vir aqui em Presenter. Lembrando que se você quiser dar sequência a partir desse vídeo, na descrição do vídeo tem o link do repositório que você pode estar fazendo o clone da sequência a partir desse vídeo. Então aqui dentro de Presenter, App e UI, a gente tem aqui um pacote de components. Então aqui eu vou estar criando um novo pacote chamado de Text Field. Como o próprio componente do Android já se chama Text Field, a gente tem que colocar algum prefixo ou algum sufixo para o nosso componente. Então eu vou colocar aqui default text field. Vou copiar aqui esse nome que a gente vai precisar dele, vai ser um file. Então a gente pode digitar aqui comp. Vou colar aqui o text field, na verdade default text field. Já vou preparar aqui o preview. Então text field preview. Vou criar aqui uma coluna centralizada. Isso que eu acabei de fazer se chama Live Template, onde você consegue configurar atalhos para você criar pré-estruturas prontas aqui no Android Studio. Então no seu provavelmente você não tem esse center color. Então eu fiz aqui na configuração do Android Studio. Então se você tiver interesse, quiser que eu faça um vídeo só sobre Live Templates, eu posso estar trazendo aqui nos próximos vídeos. Então se a gente abrir aqui o nosso preview, vou colocar aqui para rebuildar. Enquanto isso eu vou colocar aqui um background. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de background. Não tenho. Então eu posso utilizar aqui o próprio background aqui do preview. Então show background como true. Vou colocar aqui para rebuildar de novo. Então agora sim já apareceu ali o nosso preview. Ele está com tudo centralizado, eu vou deixar aqui dessa forma mesmo. Então aqui a gente vai começar a criar o nosso text field. Esse text field, posso até pressionar aqui a tecla Enter, fazer o import. Esse text field ele é do Mature 3. Então vamos ver aqui o que a gente precisa de obrigatório. Então a gente faz o que for obrigatório e depois a gente vem fazendo ali, ajustando, né, customizando aqui esse componente. O próprio Android Studio já está sugerindo aqui para a gente o value e o onValueChange. Tem também esse modify, por enquanto eu vou retirar. Então esses dois seriam os dois atributos obrigatórios que a gente precisa ter. E os nossos atributos obrigatórios, todos os atributos desse componente a gente vai receber aqui via parâmetro. Então o próprio Android Studio já sugeriu aqui para a gente. Então o value é do tipo string, esse value vai ficar aqui. E aqui é um onValueChange, que é toda vez que o usuário editar, né, esse campo, a gente já consegue obter esse valor, esse novo valor, independente de onde a gente esteja chamando esse componente. Para a gente testar,
default text field. Eu vou criar aqui em cima text value I remember mutable state of. Vou fazer aqui o import. Isso daqui vai precisar ser var. Deixa eu apertar aqui Ctrl Z. A gente faz todos os imports. Para fazer o import, simplesmente você coloca o cursor do mouse em cima, vai aparecer a opção de fazer o import aqui nessa lâmpada. Ou se não, você aperta Alt e Enter. Então aqui no nosso default text field, a gente vai ter aqui, o próprio Android Studio já completou aqui. Então o nosso componente já apareceu ali, que é o componente padrão, né, da forma que a gente está vendo ele aqui. Mais ou menos componente bem simples, a gente não mexeu em nenhuma configuração de utilização desse componente. O modifier, vamos ver qual que é a ordem dele aqui, depois do onValueChange. Então passar aqui o modifier. Caso a gente queira modificar algo utilizando aqui o modifier. Então, por exemplo, se eu digitar aqui algum valor, esse valor já vai ser exibido ali no componente que a gente está criando. Então, por enquanto que eu vou apagar esse valor e a gente vai começar a adicionar aqui alguns outros parâmetros para personalizar o nosso componente. Eu vou deixar o onValueChange por último. Então, vou passar aqui embaixo de value o label, que vai ser uma string, ele pode ser nulo, ele pode ser opcional. E aqui a gente vai ter o label, que ele espera receber um texto, né? Então a gente cria o nosso text aqui, como se fosse ali a criação de um botão. Então a gente coloca aqui o nosso label, só que ele pode ser nulo. Então a gente pode colocar assim o nosso label .let, e aqui dentro a gente pode passar o próprio it. Então, se a gente vier aqui no nosso componente e a gente passar aqui o label, por exemplo, aqui digite, aqui na verdade é uma string, então digite seu CEP. Então, o label é o texto que aparece ali quando o usuário não está com foco no componente, e aí depois que ele começa a digitar alguma coisa, o valor que ele digitar aparece central aqui, centralizado, e o label que a gente colocou, ele sobe e fica aqui na parte de cima. Então, vou deixar com esse label aqui mesmo, no preview. Qualquer coisa na tela onde a gente for chamar depois, a gente edita ele. A gente tem um outro campo aqui também que a gente pode configurar, que é o placeholder. Logo aqui abaixo de label, deixa eu ver qual que é. Label, placeholder, então é isso mesmo. Então, placeholder. E basicamente seria também um texto que a gente pode exibir. E esse texto seria quando o usuário dá focos no componente e ainda não digitou nada. E para testar isso, vamos passar aqui um label, na verdade um placeholder aqui. Esse placeholder pode ser ali um CEP, da forma que ele está sugerindo aqui. Então, por padrão, ele vai exibir o label quando o usuário tocar nesse campo, que para isso eu posso ativar o modo interativo aqui do Android Studio. Então, quando eu tocar, o label é esse que aparece aqui. Na verdade, o placeholder aparece aqui, enquanto o usuário não digita nada, e o label aparece aqui já na parte de cima. Quando o usuário digitar, esse label ele é substituído. Então, para esse label aqui, posso até tocar de novo, acho que melhor a gente já configurar uma cor mais clara para ele, para uma cor de menos destaque. Então, style, text style, color. Eu vou utilizar o próprio color.gray, que eu acho que já tem uma cor. Deixa eu fazer um import aqui da classe color. Vai ser do compose. Então, se eu tocar aqui de novo, agora sim tem uma cor mais condizente ali com o placeholder. Depois a gente configura mais utilização aqui para esse componente. Então, para isso, o que eu vou fazer? Para a gente ir testando ele sem ser aqui no modo interativo do próprio Android Studio, para a gente ir rodando no dispositivo, eu vou chamar ele em alguma tela que a gente tenha, que eu acredito que a gente ainda não fez a criação de nenhuma tela, mas pode ser que na verdade já tem aqui, né, form screen, só tem a estrutura criada. Deixa eu até ver onde que ele está ali, está em features. Então aqui em form, basicamente o que a gente vai colocar aqui, dentro de uma coluna, vou até utilizar o center color. Vertical center, eu vou tirar isso daqui, posso tirar isso daqui também. Então aqui a gente vai chamar o nosso default
text field. A gente até pode copiar diretamente aqui do nosso preview. Posso copiar para cá. E aí eu vou vir aqui para a gente visualizar o preview da nossa tela. Vamos colocar aqui um background para nossa tela. Vou colocar como branco mesmo. Só para ele preencher ali todo o espaçamento. Aqui a gente vai colocar no modifier, que é o primeiro parâmetro. Então modifier fill max width, para ele ocupar a largura inteira. E a gente pode colocar um pad diretamente aqui na nossa column de 16 dp. Só para ele descolar aqui um pouco das bordas. Na verdade o pad vai ser no nosso modifier. Feito isso, eu vou colocar aqui para rodar no meu dispositivo, para a gente ir vendo como que vai ficar, como que está ficando esse nosso componente. Então já acabou aqui de executar, então tá aí o nosso componente. O primeiro ajuste que a gente vai fazer vai ser, eu posso começar a digitar aqui qualquer coisa, e a gente vai ver que ele vai quebrar aqui as linhas, né? Isso porque a gente não determinou ali quantas linhas esse componente pode ocupar aqui de texto. Então, para isso, a gente pode criar A gente está fazendo a criação de parâmetros aqui para o nosso componente para a gente deixar ele o mais dinâmico possível. Então, pode ser que tela eu precise apenas dele de uma linha, pode ser que telas a gente possa utilizar ele de várias linhas. Então, eu sempre te recomendo você fazer a criação dos seus componentes, sempre pensando em deixar eles dinâmicos para que eles possam ser reutilizáveis. Então, aqui embaixo de placeholder, eu vou colocar aqui single line. Por padrão ele vai ser true. E no próprio text field a gente vai ter aqui single line. Então posso colocar aqui por último. Então, single line. Então eu passo aqui o single line que eu vou receber aqui. Então se eu vier aqui agora e passar isso daqui como true, posso utilizar aqui o apply change para ver se ele vai conseguir renderizar sem reiniciar o aplicativo. Então ele não conseguiu, então vou colocar aqui para reinstalar, que a gente vai conseguir ver que agora ele só vai ocupar apenas uma linha. Então eu posso digitar aqui, e aí ele vai fazer essa rolagem, né, na horizontal, e você pode, no caso, fazer o scroll aqui horizontalmente. Um outro parâmetro que a gente vai adicionar aqui no nosso componente é o keyboard option. Então vamos colocar ele com o comportamento aqui default. E esse keyboard option ele vai servir para a gente tratar qual tipo de teclado, né? Se é texto, se é numérico, se é telefone. E a gente também consegue tratar aqui o botão de OK, né? Então OK, a gente tem um botão também de pesquisa, tem um botão de próximo. Então vamos colocar aqui que a gente vê funcionando na prática. Então keyboard option. E aí eu posso vir aqui, no nosso caso, para essa tela, esse componente ele vai ser numérico. Então a gente pode passar aqui keyboard option. E aqui dentro do keyboard option a gente tem, né, algumas opções. Então aperta Ctrl P ou Command P. A gente vai ter aqui o keyboard type para a gente definir o tipo do teclado. Nesse caso, por padrão, ele é texto. E a gente vai configurar o keyboard type. Ele não me deixa copiar aqui, então vamos fazer aqui na mão. Keyboard type vai receber a classe keyboard type .number. Nesse caso, como a gente vai inserir CEP, ele vai ser só CEP numérico. Então eu posso colocar aqui para rodar de novo. Então se eu tocar aqui agora, perceba que o teclado do dispositivo ele já só atende ali numérico. Então mesmo se eu tentar digitar aqui pelo computador, no caso ele até deixou, isso porque eu tenho a opção do teclado. Lógico que você conseguiria fazer outros tipos de tratamentos para que o usuário ali mal intencionado realmente não consiga burlar o seu campo. Então se você configurou o teclado de número, e aí ele forçou algum teclado, alguma coisa, e ele conseguiu digitar campo de texto onde não deveria. Então agora vamos mexer um pouco aqui na parte das cores. Então aqui no nosso componente, aqui na parte de baixo, a gente vai ter
colors, text field, default text field colors, fazer o import da classe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está como experimental, então a gente tem que adicionar aqui a tag experimental material 3 API. Ele na verdade já foi substituído. Deixa eu tocar aqui. Ele acabou fazendo a implementação da classe inteira. Deixa eu ver qual que é. Deixa eu acessar aqui o componente, que a gente vai ter aqui acesso ao colors. Então posso substituir aqui. Deixa eu ver se a gente precisaria... A gente nem precisaria dessa anotação. Só o Android Studio sugeriu errado ali pra gente. Então aqui a gente tem todos os tipos de configurações de cores que a gente possa imaginar. Então a gente vai passar aqui por algumas, pelas principais, como parte de background e assim por diante. Primeiramente, toda a parte de indicator, eu vou colocar isso daqui como transparente. Então eu posso até colocar aqui. Ele já pegou aqui alguns indicators. Deixa eu ver se tem mais algum outro indicator aqui. Erro indicator color. Vou colocar também como transparente. Então a gente já vê uma mudança aqui no nosso componente, que a gente já não tem mais essa linha aqui na parte de baixo. Inclusive vamos trocar aqui o shape desse componente. Então a gente tem aqui a parte de... Acima de color a gente tem um shape. Então a gente pode receber esse shape aqui, embaixo das configurações do teclado. Então shape, vamos acessar aqui esse shape, e por padrão eu vou configurar ele sendo esse daqui, que é o shape padrão, e aí o usuário pode passar o próprio shape ali dele, né, que seria com bordas arredondadas ou não. Então se a gente voltar aqui no preview, ou melhor, a gente está adicionando aqui na tela mesmo. Deixa eu colocar aqui para rebuildar, para ele atualizar. Enquanto isso, a gente vai configurando aqui o shape. Então a gente pode colocar aqui um rounded corner shape de 16 dp. Então ele vai fazer o arredondamento ali do nosso campo de texto. E a parte de cores, você conseguiria receber aqui também. Só que a gente está colocando aqui direto no próprio componente, mas o certo seria a gente colocar aqui para receber, né, todas as cores, para deixar esse componente dinâmico. Normalmente, quando um aplicativo segue um padrão, ali todos os campos de texto, né, têm as mesmas estilizações para você utilizar em todo o aplicativo. No seu caso, se você tiver mais de um, aí você recebe as cores aqui, ou você cria componentes, né, diferentes um dos outros. Uma outra coisa que a gente vai configurar aqui também vai ser o limite de caracteres que o usuário vai poder inserir aqui nesse campo de texto. No caso do CEP, ele vai ser 8 dígitos. Então a gente pode configurar isso aqui. Vou configurar aqui na parte de cima. Eu vou dar o nome aqui de char limit. E a gente vai pegar aqui por padrão esse char limit. A gente vai ter o max value, ou seja, se o usuário não especificar, né? Se a gente não especificar esse char limit, a quantidade de dígitos, ele vai permitir ali no máximo, que esse máximo é esse valor aqui que a gente tem. Então esse char limit, como que a gente faz? Porque nosso text field ele não tem um char limit definido aqui no nosso diretamente no componente. Então para isso a gente tem que filtrar, na verdade aqui na parte do onValueChange, que a gente recebe toda vez que o usuário atualiza esse valor, a gente recebe esses ajustes, essas mudanças. Então o próprio Android Studio já sugeriu aqui para a gente. Eu só vou colocar aqui, vamos que tá, vou indentar o código. Então it é o que o usuário está digitando, é o valor que está na caixa de texto naquele momento. Então it.length, que é o tamanho ali da quantos caracteres tem. Se for menor ou igual ao char limit, ele vai atualizando ali o estado do componente. Caso contrário, ele não vai atualizar. Então, para o nosso caso do CEP, deixa eu ver a ordem que eu coloquei embaixo de single line. Então, char limit, para o nosso caso vai ser aqui de 8, que é, né, a quantidade de dígitos que um CEP possui. Então, eu vindo aqui agora, eu só consigo digitar 8 caracteres, que é, né, a quantidade de caracteres que um CEP vai ter. A gente também vai adicionar aqui no nosso componente
duas opções de ícones que a gente tem aqui no componente, que é esse ícone aqui, onde a gente pode colocar, por exemplo, um botão para ele apagar, é o que a gente vai fazer. Você também poderia colocar um botão de senha para poder visualizar a senha. E a gente também tem outro ícone que fica do lado, deixa eu ver aqui em spec, que fica do lado esquerdo, que é esse 1, seria o Land Icon, e o que fica do lado direito, que seria o 5, seria esse Trailing Icon. Então vamos começar com esse Land Icon, aqui para o nosso Text Field. Vamos ver qual que é a ordem que a gente coloca ele aqui. Ele fica embaixo do Placeholder. Então aqui em Placeholder. E aqui ele espera um ícone, de forma ali, seria no caso um Compose. Então a gente pode pegar diretamente esse icon aqui. E a gente vai tentar pegar algum ícone que se encaixe para o nosso caso. Senão a gente coloca qualquer um, só para a gente ver. Do icons.default. Vamos ver se a gente tem alguma coisa de address aqui. Ou home. Eu vou colocar aqui home mesmo. Aqui no caso vai ser null. Vamos ver qual que é o erro que ele está dando aqui. Então a gente pode fazer a alteração aqui. Image vector. Então agora sim. Então se a gente ver, esse ícone já aparece ali para a gente. E o outro que a gente tem, que o componente tem na verdade, é esse Trailing Icon. E nesse caso, o nosso componente, esse botão aqui, ele vai ser clicável. A gente poderia fazer simplesmente isso daqui também, ele vai aparecer ali. Mas no caso, o recomendado, sempre que um ícone for clicável, seria a gente utilizar aqui o Icon Button. Vamos ver se a gente vai conseguir utilizar para isso daqui. Eu gosto sempre de manter entre parênteses. Então aqui dentro de Content, a gente vai colocar esse icon aqui. Então posso recortar para cá. Então vamos ver, então ele já está ali. Então sempre que possível você tiver um ícone que vai ser clicar, você utilizar o Icon Button, porque ele já tem por padrão um pad que vai facilitar para que o usuário consiga clicar no seu ícone. Aqui a gente pode utilizar um close. Isso a gente vai utilizar para quando ele clicar aqui no botão e tocar, a gente apagar o texto que está aqui. E para isso, como a gente vai precisar mexer no evento de clique, então modifier.clickable, e a gente basicamente vai passar esse onValueChange como vazio. Aqui na verdade o onClick não vai ser no ícone direto e sim no botão, e esse ícone ele só vai aparecer caso o usuário já tenha digitado alguma coisa. Então a gente vai recortar isso daqui. Então se o nosso value .length for maior que 1, maior na verdade, o maior ou igual a 1, deixa eu dar uma olhada aqui, se ele não for is not empty, ou seja, ele não é vazio, a gente vai exibir esse ícone. Nesse caso, por padrão, como ele é vazio, ele não exibe. Se eu vim aqui digitar qualquer coisa, ele já vai aparecer ali na tela. Então posso rodar de novo. Então só aparece ali o nosso ícone, né? Esse Land Icon, que seria esse daqui. Então se eu começar a digitar qualquer valor, esse ícone de apagar já aparece. Eu estou conseguindo digitar texto porque eu estou testando com o teclado do computador. Então se eu tocar aqui, aí ele já apaga ali o texto para a gente. Eu vou apagar aqui os imports que a gente não utilizou. Eu acredito que seria isso aqui para esse vídeo. A gente fez a criação desse componente Default Text Field. A gente viu vários parâmetros para a gente poder deixar o nosso componente reutilizável. Nos próximos vídeos, enquanto a gente estiver mexendo com esse aplicativo, pode ser, inclusive a gente vai fazer ajustes nesse componente. A gente vai ver, por exemplo, como a gente deixa o componente com máscara. Então você vai poder reutilizar ele para digitar telefone, CEP, cartão de crédito, CPF, entre outros. E a gente também pode ver algumas customizações. Isso porque a gente ainda não definiu as cores bases ali do nosso tema. Então talvez também a gente volte aqui na parte de cores desse componente. Então, nesse caso, eu te recomendo você também estar dando uma olhada aqui no Mature 3, aqui na parte de spec,
você consegue saber, né? Ele enumera todas as opções que você tem aqui para você alterar. Então a gente poderia colocar aqui esse suporte em text, seria no caso, vamos dizer que a gente quer exibir para o usuário a quantidade de limite máximo que o campo aceita e a quantidade que ele já digitou, né? Bem comum também a gente ver em outros componentes. Então você pode estar vendo aqui vários exemplos para você estar implementando aí no seu. Inclusive, se você vier aqui na parte do Compose, você já vai ter também alguns exemplos aqui da própria documentação. Então acredito que seria isso. A gente viu ali o mais simples ali para o nosso componente, que é o que a gente vai precisar nesse primeiro momento. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e deixe sugestões de implementações para esse aplicativo que a gente vem desenvolvendo, e a gente se vê no próximo vídeo.